Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês, Igreja Batista Maranata, meus queridos irmãos? Bom, mais uma vez, alegria poder estarmos à distância, mas juntos pela fé em Cristo, meditando nas Escrituras. Então, vamos meditar na palavra e aprender e aplicar a palavra pelo poder do Espírito nas nossas vidas. Colossenses 1, versículo 21 a 23. Colossenses 1, versículo 21 ao versículo 23. Irmãos, eu vou dar um breve resumo. Eu sei que nosso tempo é curto, mas eu acho que se faz necessário um breve resumo da carta para a gente poder entender melhor o sentido do nosso texto, né? Bom, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Colossos, aproximadamente no ano 60 a 61 depois de Cristo. Paulo estava preso. No capítulo 4, os irmãos lerem com mais cuidado, o capítulo 4, ele vai pedir para a igreja lembrar das algemas dele. Ele estava preso em Roma e ele recebeu a visita de Epáfras. Epáfras era provavelmente o pastor dessa igreja em Colossos, ou um dos pastores. Ao que tudo indica, pelo capítulo 1 mesmo, o apóstolo Paulo vai citar no início da carta que ele ficou sabendo do amor, da fé deles em Cristo, da esperança que eles tinham na herança eterna através do Evangelho, que eles ouviram através de Epáfras, que Paulo chama ele de conservo, fiel cooperador no Evangelho. Então, o que acontece? Esta igreja estava sendo atacada por falsos mestres com falsos ensinos, um falso evangelho, isso, sempre na história da igreja, falsos mestres, falso ensino e um falso evangelho. E Epáfras viaja até Roma para visitar o apóstolo e também pedir orientação a Paulo, porque ele estava com dificuldade em relação a esta heresia, este falso ensino. Agora, resumindo, o que havia de errado com a mensagem desses falsos mestres? Qual era a heresia? Bom, não é fácil descobrir e poder firmar uma opinião, mas a maioria dos estudiosos do Novo Testamento, tirando algumas coisas que Paulo cita na própria carta, principalmente no capítulo 2, os irmãos depois podem ler o capítulo 2, Paulo vai citar filosofias vãs e enganosas, baseada em tradições humanas. Ele vai falar de homens que se diziam ter visões, novas revelações, que também diziam ser necessário a adoração a anjos. Paulo vai falar também da circuncisão, vai falar da questão de datas como o sábado, festas e também a dieta judaica. Então era uma mistura das religiões de mistério, o gnosticismo embrionário no século I, com o cerimonialismo judaico. Então era uma mistura de gnosticismo com judaísmo. O gnosticismo envolvia misticismo, superstição. A palavra gnosticismo vem da palavra gnose, conhecimento. Esses falsos mestres se diziam portadores de um conhecimento secreto que eles tinham recebido da divindade, e só eles tinham esse conhecimento, que nem mesmo os apóstolos tinham, de como ser reconciliado com Deus, como ser salvo. E eles diziam que haviam seres espirituais, seres angelicais, que precisavam ser aplacados através de rigor ascético, adoração a esses anjos, e também obedecer a cerimonialismo judaico, né? A circuncisão, a dieta judaica e o calendário judaico das festas, sábados. Então, eles, com essa heresia, qual era o grande problema? A depreciação da pessoa e da obra de Cristo, porque eles nivelavam Cristo a apenas mais um desses seres espirituais mediadores entre o homem e Deus. Então nós vamos ver aqui no contexto do capítulo 1, que do verso 13 ao versículo 20, Paulo vai
no pico da carta, vamos dizer assim, escrever um dos textos mais gloriosos sobre a cristologia, a pessoa de Cristo no Novo Testamento. Paulo vai, inspirado pelo Espírito Santo, nos trazer a verdade de que Jesus é a imagem de Deus, de que Jesus criou todas as coisas, ele fez o universo, tudo foi criado por ele, para ele, inclusive os anjos, a quem esses falsos mestres estavam dizendo que precisavam ser aplacados e faziam mediação entre o homem e Deus. Paulo vai dizer que Jesus era supremo, então, na criação, supremo sobre a igreja, o cabeça da igreja, supremo na ressurreição dos mortos, dando início à nova criação de Deus. E Paulo vai dizer que Deus, no versículo 19 e 20, foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude da divindade, e que por meio de Cristo e do sangue da sua cruz reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Então foi um plano de Deus que, através da morte de seu filho na cruz, ele iria fazer a reconciliação de pecadores com ele. E aí no versículo 21, que é o nosso texto, Paulo vai aplicar essa verdade da reconciliação por meio da morte de Cristo na cruz na experiência dos colossenses. Então ele vai dizer assim, versículo 21, antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Então, no versículo 21, Paulo vai descrever aos colossenses a condição dos colossenses antes de receberem a Cristo e o seu evangelho. Qual era a condição dos colossenses antes de ouvirem a pregação por meio de Epáfras e crerem em Jesus e no evangelho? Bom, duas coisas que Paulo fala aqui no versículo 21. Primeiro, eles estavam separados de Deus. Isso, meus irmãos. Todo ser humano, por natureza, é pecador. Todo ser humano herdou, foi nos imputado, através da queda de Adão, o pecado original e a culpa. Em Adão, todos nós caímos. Né? Então, todo homem que não está em Cristo, ele está separado, alienado de Deus. Tá? E por quê? Porque Paulo diz aqui, na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Então Paulo diz que eles estavam separados de Deus e que eles eram inimigos de Deus. Eles eram rebeldes contra Deus e Deus também estava em inimizade contra eles. Porque quando nós falamos que sem Cristo somos inimigos de Deus, não é só por causa dos nossos pecados contra Deus, mas também inimizade da parte de Deus para conosco, que é a reação da sua santidade e justiça, em que Deus se coloca em ira contra nós. Ele é justo, ele é santo, e ele precisa punir e julgar os pecados, as transgressões que nós cometemos contra a sua lei. Então, antes de ouvirem a pregação de Epáfras e crerem no evangelho, Paulo diz a eles, a condição de vocês era essa, vocês estavam separados de Deus, e eram inimigos de Deus. Por quê? Por causa dos seus maus pensamentos e das suas obras más. O homem é inimigo de Deus, tanto em sua maneira de pensar, como em suas ações. O pecado, irmãos, ele permeia toda a nossa natureza humana. Mente, desejos e vontade. Né? Então, nós somos pecadores por natureza e o pecado afetou todo o nosso ser interior. Mas, vamos lá. Esse ensino, vocês vão encontrar a Bíblia, ela tem uma harmonia extraordinária. Vocês vão encontrar em Efésios 2, de 1 a 3. Depois os irmãos leem. É um texto maravilhoso. Eu gosto muito desse texto de Efésios 2, de 1 a 3, porque ali coloca toda a humanidade debaixo da ira de Deus, sem esperança, separados de Deus. Resumindo o que Paulo está dizendo lá em Efésios 2, de 1 a 3, e aqui aos Colossenses, é que a condição deles, antes de estarem em Cristo, era de morte espiritual. Porque estar separado de Deus é estar morto espiritualmente. Deus é a fonte da vida eterna. O Espírito Santo é quem dá vida espiritual. Se você está separado de Deus por causa do pecado, sem Cristo, sem a fé verdadeira salvadora em Cristo,
você está morto espiritualmente e debaixo da condenação e da ira de Deus que será derramada no dia do juízo. Lá em Efésios 2, verso 3, Paulo diz que nós éramos, por natureza, merecedores da ira por causa da nossa rebelião contra Deus, ok? Segunda coisa que Paulo ensina aqui aos Colossenses é que, no versículo 22, é a posição dos colossenses depois que eles ouviram o evangelho pregado por Epáfras e creram em Jesus Cristo e na sua morte na cruz em favor deles. A posição era essa, ó. Mas agora ele aqui, Deus o Pai, os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Olha lá. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, o que ele já havia dito ser a vontade de Deus no verso 20, que Deus se agradou de reconciliar pecadores consigo através do sangue de Cristo derramado na cruz. Agora Paulo aplica o que sempre foi o plano eterno de Deus para a salvação de pecadores. Paulo aplica a vida dos colossenses depois que eles ouviram o evangelho pregado por Epáfras, que era o evangelho que Paulo pregava. O evangelho da suficiência da obra de Cristo em nosso favor. Paulo está dizendo, vocês estavam nesta posição, separados de Deus, inimigos de Deus, mortos espiritualmente. Mas agora, depois que vocês ouviram a mensagem do evangelho pregado por Epáfras e vocês creram no Senhor Jesus Cristo, Deus os reconciliou por meio da morte de Cristo na cruz. Deus removeu a inimizade por causa das nossas transgressões. Como que Deus faz isso? Quando uma pessoa ouve o evangelho do Cristo crucificado e crê na suficiência da morte de Cristo por ele, pelos seus pecados na cruz, quando essa pessoa crê em Jesus, Deus perdoa todos os pecados, passado, presente e futuro dessa pessoa. Deus imputa a justiça de Cristo a essa pessoa e declara no seu tribunal essa pessoa como justa. E Deus adota essa família, essa pessoa e traz para dentro da família, o que nós conhecemos como doutrina, a teologia da salvação, a doutrina da adoção. Então, reconciliar pecadores consigo é Deus pegando inimigos rebeldes, perdoando, justificando e adotando como filhos. Isso é reconciliação. E aí podemos dizer, como Paulo diz em Romanos 5, verso 1, justificados pela fé, temos paz com Deus. Não estamos mais em inimizade com Deus e nem Deus contra nós. Deus agora é por nós, porque somos seus filhos, adotados por meio de Jesus Cristo, ok? Agora, qual é o terceiro ensino que Paulo dá aqui? E agora é uma severa advertência. Isso mesmo. Primeiro Paulo falou da condição dos colossenses antes de crerem em Jesus e no Evangelho. Depois Paulo falou da posição que agora eles ocupavam por terem recebido e crido no Evangelho de Cristo, pregado por Epáfras. E agora Paulo faz uma severa advertência de Paulo aos Colossenses e a nós. A advertência é no verso 23, que eles estariam reconciliados no verso 2, né? E Jesus iria apresentá-los mediante o seu sangue, na presença do Pai, inculpáveis, santos e livres de qualquer acusação, justificados. Desde que, aí vem a advertência severa do apóstolo Paulo. Desde que, verso 23, continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram de Epáfras, e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Primeiro, o evangelho que Epáfras pregou. Paulo está dando a autenticação e dizendo, o evangelho que vocês ouviram é o evangelho que eu, Paulo, prego. Então, Epáfras pregou o evangelho verdadeiro e eles haviam crido.
E agora Paulo faz uma severa advertência por causa da heresia que estava entrando lá. Paulo faz uma severa advertência depois de mostrar quem eles eram, o que Deus fez através da morte de Cristo na cruz e o que eles receberam gratuitamente, apenas por confiar na obra de Cristo e somente na morte de Cristo por eles na cruz. E agora Paulo faz a severa advertência. Desde que vocês não se afastem da esperança do evangelho que ouviram. Irmãos, Paulo usa aqui alicerçados. Essa palavra é um termo usado na construção civil, é minha área. Então, quando você vai construir um prédio, uma casa, você lança uma base sólida, firme, para sustentar todo aquele edifício. Paulo está dizendo, desde que vocês construam a vida de vocês pela fé no Senhor Jesus Cristo, esse é o alicerce que vocês devem construir a vida de vocês. É sobre este alicerce, sobre Cristo e a suficiência da sua morte, vida, morte e ressurreição por nós. Não se acrescenta nada na obra perfeita de Cristo. E era o que esses falsos mestres estavam fazendo. Era Jesus Cristo mais um conhecimento secreto que eles tinham mediante a adoração de anjos que faziam a mediação entre eles e Deus, cerimonialismo judaico e ainda rigor ascético no final do capítulo 2, se abster de algumas coisas boas que não são pecaminosas em si, como certos alimentos ou certas práticas que não são pecados em si, e que o rigor ascético diz que você deve privar o seu corpo de todas essas coisas, o rigor ascético. E Paulo vai dizer assim, olha, vocês têm que ficar firmes no evangelho que vocês ouviram. Se vocês se afastarem do evangelho que vocês ouviram de Epáfras, e qual eu, Paulo, me tornei ministro, pela graça de Deus, o evangelho de Cristo crucificado, como suficiente para o perdão dos pecados, justificação e adoção, vocês estarão perdidos. É isso mesmo, meus irmãos. Paulo trata o assunto com seriedade. Paulo faz essa advertência. Vocês serão inculpáveis, irrepreensíveis e santos diante de Deus por meio do sangue de Cristo somente, se vocês permanecerem crendo no evangelho da graça de Deus, se vocês crerem em outra mensagem que diz que é Cristo mais alguma coisa, não é o evangelho, é uma perversão do evangelho. Os irmãos leiam a carta dele aos Gálatas, no capítulo 1, Paulo vai dizer que Cristo mais a lei, Cristo mais alguma coisa, Cristo mais circuncisão, Cristo mais boas obras, é perversão do evangelho, não é o evangelho da graça. O evangelho da graça é o que Paulo aplicou a eles. No versículo 2, vocês foram reconciliados. A inimizade com Deus foi tirada. E tudo isso foi feito pelo próprio Deus. Foi Deus quem fez, foi Deus quem realizou através da obra do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. É nisso que vocês têm que construir a vida e é nisso que vocês têm que crer. Para que vocês realmente deem prova de que a fé de vocês é verdadeira. Paulo não está ensinando aqui que um crente verdadeiro perde a salvação com essa advertência. Não. O Novo Testamento, irmãos, ele está repleto de advertência para manter os verdadeiros crentes na perseverança da fé. A fé verdadeira persevera. A fé falsa, aquela fé que não é a fé salvadora, que o Espírito Santo planta no coração do crente, essa fé ela não persevera. Em algum momento ela vai desistir e se afastar do Evangelho de Cristo. Então, Paulo não está ensinando que um crente verdadeiro perde a salvação. Paulo está ensinando que uma fé verdadeira vai perseverar no Evangelho da graça e não vai abraçar um falso evangelho e se desviar de Cristo. Amém? Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas a evidência da fé salvadora é que ela persevera em Cristo e somente no Evangelho da graça. Amém? Quero fazer 3 aplicações aqui, bem rapidinho, porque o tempo é curto, né? Vamos lá.
3 aplicações baseado nesses 3 versos, para você levar e meditar e refletir, tá? A primeira, lembrar de quem nós éramos antes de sermos alcançados pelo Evangelho da Graça e termos crido em Jesus Cristo é um excelente exercício espiritual que vai fazer crescer a nossa adoração e o louvor à gloriosa graça de Deus. Irmãos, quando nós meditamos em quem nós éramos, como Paulo fez aqui com os Colossenses no verso 21, mostrando que eles estavam separados de Deus, sem o Evangelho e sem Cristo, mortos espiritualmente por causa dos seus pensamentos, das suas obras, dos seus pecados. Quando nós olhamos para a nossa vida, cada um de nós, do momento anterior à nossa conversão a Cristo, era isso que nós éramos. Nós éramos objetos da ira de Deus. Nós estávamos destinados à ira. E se nós não recebêssemos a graça através do Evangelho, nós iríamos perecer eternamente no inferno, separados de Deus. Então pense nisso, olha o tamanho da graça que Deus fez em sua vida e em minha vida. Se você é um cristão verdadeiro, Deus, ele agiu de uma maneira soberana e graciosa através de uma obra que ele realizou por meio do Filho em sua vida, morte e ressurreição. E Deus agiu em um momento na história e trouxe esse evangelho aos seus ouvidos e o Espírito aplicou em seu coração, lhe dando o arrependimento e a fé e levando você a Cristo. Então você foi tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor pela graça. Pense nisso. Vai fazer você crescer em adoração e fazer você louvar a gloriosa graça de Deus através do Evangelho. O segundo é uma pergunta para uma aplicação. Você que está me ouvindo, ouvindo essa mensagem, seja da Igreja Batista Maranata ou que vai ouvir essa mensagem através do canal, você confia apenas na suficiência do sacrifício de Cristo na cruz para a tua reconciliação com o teu Criador, com Deus, onde você recebe perdão dos pecados, a justiça imputada de Cristo e a adoção se tornando um filho de Deus? Ou você acrescenta alguma coisa à obra de Cristo, como boas obras, obras de caridade, a sua moralidade, sua ética, o seu desempenho religioso? Pense nisso. O versículo 22 é muito claro. Nós somos reconciliados com Deus através de algo que o próprio Deus realizou e não através de algo que nós realizamos. Nós estávamos mortos e separados de Deus. É Deus quem nos reconcilia através da obra de Cristo na cruz somente. E você tem que vir a Cristo e colocar toda a sua confiança apenas em Cristo. Você tem que abrir mão da justiça própria. Você tem que abrir mão de qualquer mérito que você acha que você tenha diante da justiça de Deus. Você não tem. O padrão da justiça de Deus é a perfeição. E nós transgredimos todos os mandamentos de Deus, já somos culpados. A não ser que recebamos a Cristo e os méritos e a suficiência da morte dele na cruz do Calvário em nosso favor, estamos perdidos. Então, você acrescenta algo, é Jesus mais alguma coisa que você faz, ou você vive somente pela fé no sacrifício de Cristo na cruz? Responde isso aí depois à luz do versículo 22 e à luz do versículo 19 e 20 também aqui de Colossenses 1. Terceiro e último, é uma advertência. E eu vou usar daquilo que Paulo fez por amor aos meus irmãos e à minha vida também. Cuidado com falsos mestres e falsos evangelhos que são acessíveis hoje de maneira muito, muito fácil pela internet. Hoje tem pregador em todo canto no YouTube. Existem bons pregadores cristocêntricos, pregadores verdadeiros que estão pregando o evangelho da graça, o evangelho da cruz, mas existem muitos falsos mestres pregando um falso evangelho. Um evangelho centrado no homem, aonde o homem é o centro do universo e Deus existe por causa do homem. Não é o universo que foi criado para a glória de Deus, inclusive o homem. Mas parece que Deus existe para a nossa glória. Então, esse é um falso evangelho. O evangelho de que Deus faz uma parte e você faz uma parte. Jesus morreu pelos teus pecados, mas você tem que fazer alguma coisa. Você tem que obedecer algumas tradições das denominações, usos e costumes, roupas, cabelo.
esse evangelho é falso, porque esse evangelho acrescenta tradições humanas, normas, regras, leis, à obra suficiente de Cristo na cruz. Então, cuidado com o falso evangelho. Olha, Paulo, ele hoje seria considerado como talvez alguém radical e fundamentalista, até mesmo em muitas igrejas tradicionais. Porque, veja, para Paulo não havia um evangelho verdadeiro e um outro evangelho, vamos dizer assim, alternativo. Não, o evangelho é único, é o evangelho da graça de Deus. Não existia evangelho alternativo para Paulo, qualquer outro evangelho era falso. E para Paulo existia teologia correta e teologia errada. Para Paulo, se as pessoas lá em Colossos estivessem ouvindo esse falso evangelho, que é Cristo mais uma série de coisas para você ser reconciliado com Deus, e crescem nesse falso evangelho, Paulo está dizendo, se vocês se afastarem da esperança do evangelho, vocês vão estar perdidos e Deus vai julgar vocês por causa dos seus pecados, da rejeição do evangelho da graça, e vocês irão para o inferno. Essa é a verdade, irmãos. Cuidado, cuidado, leia as escrituras. Fique firme, alicerçado no evangelho da graça de Deus. Evangelho que nos diz que somos salvos por Deus, através da sua graça, através e somente da vida, da morte e da ressurreição de Jesus em nosso favor, e pela fé somente nesta obra de Cristo, sem acrescentar nada e sem subtrair nada. Amém? Cuidado com o falso evangelho. Então é isso. É essa mensagem que, orando, estudando, Deus colocou em meu coração para compartilhar com vocês. Fiquem firmes neste evangelho, reconciliados pela graça por meio da morte de Cristo na cruz, perdoados, justificados e adotados por Deus como filhos, não mais inimigos de Deus, mas agora filhos amados de Deus por meio da obra de Cristo. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês e sustente vocês no Evangelho da Graça. Abração, fiquem com Deus.